Então, pessoal, os principais parâmetros para classificar o seu cliente no nível de condicionamento que ele se encontra são os seguintes. Primeiro é a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é um conjunto de perguntas onde você vai entender o histórico do cliente, os objetivos, o que ele vinha fazendo, se ele tem alguma questão de saúde, se ele tem alguma lesão, enfim. Isso tudo está composto dentro da anamnese. Mas para que você classifique ele em nível de condicionamento, tem dois pontos que são importantes. Você tentar entender o histórico de treino dele, quanto tempo ele já treina, qual a experiência que ele tem já no treinamento de força, aeróbico ou de flexibilidade. Você vai perguntar. E avaliar o último treino que ele fez. Que é desse último treino que você, provavelmente, se ele tiver até adequado, vai começar a progressão. Caso você veja que ele está fazendo um treino, o último treino que ele fez não é tão adequado, aí você vai desconsiderar e vai começar da maneira que você achar melhor. Talvez com um degrau abaixo, 2 abaixo ou até acima. Às vezes ele está fazendo um treino subestimado. Então o primeiro ponto é a anamnese. E o segundo ponto, para você classificá-lo no nível de treinamento, é o padrão motor nos exercícios que ele vinha fazendo. Se você ainda não o conhece, você vai pegar aquele treino que ele te mostrou na anamnese e vai verificar. Será que ele sabe fazer mesmo o leg press? Será que ele sabe executar a puxada? Será que realmente ele sabe agachar? E isso é tentativa e erro. Você vai colocar o cara para fazer e vai verificar se aquele padrão está adequado com o nível de tempo que ele diz que treina e com o treino que realmente foi prescrito para ele fazer. Então, avaliar o padrão motor é fundamental para que você consiga dar o start e saber da onde você vai progredir. Então, para um treino novo, você pode repetir alguns exercícios que ele já vinha fazendo no último treino e avaliar por si se realmente ele já está apto a fazer. Um outro ponto também é a carga levantada em cada exercício. Pela carga que o cara levanta, você pode concluir se ele é uma pessoa iniciante, intermediária ou avançada. Eu tenho aquela história clássica do cliente que disse que malhava desde 1994. E quando eu fui colocá-lo em 2018, mais ou menos, no supino na máquina, 2 placas para ele estavam pesadas. Então, para alguém que treina há quase 25 anos, colocar 2 placas numa máquina de peitoral, ele pode ter até tempo de treino, só que ele não é treinado. Tá? Então, a carga que ele levanta nos exercícios, você consegue mensurar o nível de condicionamento dele. E você pode pegar exercícios clássicos para poder avaliar supino, o agachamento, o leg e o levantamento terra. São 4 opções ótimas, onde a gente tem mais ou menos noção se a carga que ele levanta está compatível ao nível de treino que ele diz que tem, ao tempo de treino que ele diz que já tem, a experiência. Então, avaliando esses exercícios com as cargas que o seu cliente levanta, você consegue dizer se ele já é um cara iniciante, intermediário ou avançado. E mais um parâmetro é avaliar o físico do seu cliente. Justamente porque pessoas condicionadas e treinadas têm um físico atlético. Elas têm uma boa massa muscular, têm um percentual de gordura mais baixo, compatíveis com o tempo que ela diz que treina, com os exercícios que ela sabe fazer, com as cargas de levantagem nesse exercício. Isso tudo reflete no físico dela. Porém, isso daqui é uma avaliação qualitativa, é sua. Você olha e você classifica. Então, se você não avaliar esses outros pontos, só olhando o físico, você pode ter aquele caso de falsa sarada. Né? O que significa isso? É aquela mulher que geneticamente é muito boa, tem uma coxa bem desenvolvida, tem um glúteo bem desenvolvido, é magrinha, mas nunca treinou. Isso acontece, gente, especialmente com meninas mais novas. Então você pega aquela cliente, bota para fazer um agachamento, que você já considera ser um padrão motor
que ela consiga executar pelo físico que ela apresenta e ela não consegue agachar. Ela não tem força, ela tem um padrão motor incorreto. Então, avaliar somente o físico não é tão recomendável. Mas é mais um componente que, quando tendo esses outros 3 pontos avaliados, ele pode realmente endossar o nível de condicionamento que você acha que aquele cara tem. Então, esses são os 4 pontos, os 4 parâmetros para você poder avaliar o seu cliente e classificá-los em níveis, iniciantes, intermediários e avançados.